Glória a Deus, abençoados, glória a Deus pela vida de vocês. Hoje é assim, abençoado, a internet ajuda muito nós, não é? Então, aquilo mesmo que o Senhor falar, é isto mesmo que nós vamos proclamar, amém? Hoje a gente tem a câmera, é só abrir a câmera, abençoado, e anunciar a palavra de Deus, amém? Então, vivemos do quê? Vivemos da palavra de Deus. Todos vivem da palavra de Deus, abençoado. Alô, Paulo, ele disse, a sabedoria, ela vem do alto, não é? Sabedoria vem do alto, não é? Então, todos estes homens por aí, abençoado, alô, todos estes homens por aí aprenderam com Deus, seja nas áreas celestiais ou nas áreas terrenas. Você que ouve muitos coach, não é? Então, abençoado, estes aí também aprenderam tudo aqui, ó, na Bíblia. Então, a Bíblia é um livro, abençoado, que tem tudo que a pessoa precisa. Tudo, é só você ler. É só você ler a Bíblia. E hoje tá mais fácil ainda. Às vezes o que a gente não sabe, a gente... Sem condenação, abençoado. Vai lá no Google. Hoje tem Google pra gente digitar. Só que o Google não é o Espírito Santo, abençoado, amém? Alô, hora de um modo, hora de outro. Amém? Ora Deus vai falar de um modo, ora Deus vai falar de outro. Amém? Mas está tudo aí. Sabendo usar, que mal tem. Só que Google não pode tomar o lugar do Espírito Santo. Amém, abençoado? Então, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus não podem ser guiados por coisas terrenas e humanas. Amém? Os filhos de Deus não podem ser guiados. Certo, abençoado? Então, não vamos ser hipócritas. Amém, abençoado? Que todo mundo consulta Google. Não vamos ser hipócritas. Não é? Então, esta é a grande verdade. A verdade. E hoje pela manhã, abençoada, eu tinha uma ministração na minha mente, certo? Aconteceu coisas, não é? E eu tinha uma ministração em minha mente, mas de repente eu andei mais um pouco e aí aconteceu mais coisas. Então eu vou começar por último, dos últimos acontecimentos, amém? Vamos para os últimos acontecimentos, abençoados. Abre a Bíblia aí de vocês em Provérbios 2:6. Domingo, mês de setembro de 2025, pastora Sueli falou sobre amizades e eu vou pegar um gancho nisto que ela falou, amém? Algumas coisas, às vezes, eu quero ir lá pro Facebook, mas para não espalhar, porque eu quero ajuntar, assim disse Jesus, não é? É melhor que ajunte e não espalhe, porque aqueles que estão com Cristo abençoado está ajuntando, não está espalhando, certo? Então, discernimento de espíritos é o que eu venho pedindo para o Senhor, não é? Discernimento de espírito, discernimento de pessoas, certo? Um dia nós conversamos sobre esse discernimento de espíritos, amém? Coisas espirituais. Coisas espirituais é para maduros, amém? Hoje eu vou fazer aqui um evangelismo como é que se diz, abençoado? Com aquilo que Deus me deu, ministrou para mim, amém? O anjo está ministrando, o anjo com A maiúsculo está ministrando para o anjo Maria, amém, abençoado? E o anjo Maria está ministrando para outros anjos, estou cumprindo o meu chamado, amém? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Como eu estava dizendo, no Ministério Graça Apostolado, a pastora Sueli, esposa do apóstolo Marcos Gomes, que são meus pastores, correto? Ela ministrou, abençoado, sobre amizades, amizades carnais, amizades espirituais, amizades terrenas e carnais, não é? Eu faço minha as palavras dela, abençoado. Por quê? Amizade só carnal, eu não quero, abençoado. Alô, eu prefiro estar com Deus, é bem melhor, abençoado. Amizade só espiritual, opa, essa é bem-vinda. Essa é muito bem-vinda. Amizade carnal e espiritual, essa também é bem-vinda. Porque é abençoado que a gente não pode entrar o que a gente tá ali no meio, não é? Às vezes de algumas pessoas para ministrar alguma palavra, amém? Abençoado. Então, amizade só carnal não vai dar. E olha que se a gente discernir bem esses espíritos carnais, somente carnais, olha, abençoado, não vai dar.
Não vai dar. Então, a gente tem que ter discernimento de espíritos. Onde eu vou? Vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá. E a minha mente está embotada com Cristo, abençoado. Amém? A minha mente está embotada com Cristo Jesus. Eu estou vivendo da palavra, abençoado. Alô, eu estou vivendo da palavra. Amém? Quando eu vejo que alguma coisa, que algum irmão está muito longe de receber aquilo que eu já recebi, então eu dou um passo para trás. Porque ele é criança, ele é carnal, abençoado. Então, está escrito que os mais fortes têm que ter tolerância aos mais fracos. Amém, abençoado? Tolerância e amor, correto, abençoado? Não que você não deixe de falar alguma coisa. Você vai ter que falar alguma coisa. Amém, abençoado? Você vai ter... Alô, você é a coluna da sua casa. Então, você vai ter que falar alguma coisa. Mas discutir, brigar, ira, porfia, contenda, derruba a casa, derruba isso... Aí já não, amém? Aí já parte para algo muito terreno, muito escândalo. Alô, abençoado? Alô? Correto? Então, abençoado, a gente tem palavra. Tudo que você precisar, abençoado, na Bíblia tem. Tudo que vocês precisarem no nosso ministério, MGA, Ministério Graça e Apostolado, tem. Ministração para a carne? Tem muitos. Mas nós também temos, correto? Vocês vão ouvir isto, uma ministração agora, para o nosso terreno, para a gente regozijar, abençoado, para a gente ficar ligeiro nessa vida, para a gente não ser passado para trás por ninguém, por nada e por ninguém, abençoado. Amém? Então eu aprendo todos os dias. Com quem que eu aprendo? Primeiramente com meu Senhor, que me colocou no ministério mais excelente, abençoado. Amém? Alguns vão contra, alguns vão a favor. Mas e aí, abençoado? O que a gente vai fazer? Espancar as ovelhas? Não, por quê? Porque não dá, né, abençoado? Algumas vezes Paulo precisou ir com vara. Paulo fez essa pergunta para os discípulos dele. Eu preciso ir ter com varas? Preciso ir ter com vocês com varas? Mas a palavra de Deus, abençoado, é exortação, consolação e edificação. E muitas das vezes a nossa alma vai afligir. A nossa alma vai entristecer. Este é o título. Por quê? Porque tem pessoas que fazem com que isso aconteça. Amém, abençoado? Então, se a gente não tiver firme e constante no reino de Deus, com palavras de consolação, abençoado, eu temo o espírito, até o espírito desfalecer. Mas esse está forte, porque esse está no reino de Deus. Então, existe a tolerância, abençoado. Se não estiver tolerando, se não estiver suportando, eu temo que o seu nível ainda não está elevado. Então, temos que subir um nível, correto? E aí, o Espírito Santo me deu esta palavra aqui, abençoado, vamos lá? Então, a uns, Efésios 4:11, a uns Deus colocou na igreja. Alô, abençoado, a uns Deus colocou na igreja. Para profeta, para apóstolo, para pastor, para evangelista e para mestre. Então, a uns Deus colocou na igreja. E eu estou aqui, na igreja de Cristo. Estou aqui fazendo um evangelismo na minha casa. Então, abençoado, onde nós estivermos, os ministros de Cristo vai proclamar o quê? A palavra de Deus. Amém? Então é isso aí. Então, para não espalhar, abençoado, eu nem coloquei, nem fui ao Facebook, né? E às vezes eu faço pregação ao vivo no Facebook, Carmen Macedo. E depois eu pego o aplicativo e... Alô, eu vou lutando, abençoado, com as armas que eu tenho. Até parecer anjos da minha vida para trabalhar comigo. Amém? Eu estou aguardando muitas coisas do Senhor. Amém? Eu faço petições ao Senhor, abençoado. Então eu estou aguardando muitas coisas do Senhor, correto? Então vamos lá. Lucas 1. Lucas 1, vou ler aqui uns 3 textos, amém? Lucas 1. Então, a nossa alma, por vezes, vai entristecer. Com Deus? Não, com Deus não. Com Deus é alegria, abençoado.
Então, se o nosso espírito, por isso que a palavra diz, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, não é? Seja a sua palavra temperada, né? Seja a sua palavra temperada para usar a palavra para com cada um. Aquele ali, a gente precisa ser mais duro, mais rude com ele. Aquele ali é mais amoroso. Então, seja a nossa palavra temperada. Amém? Abençoado. Então, tem hora que vai ter que pegar mais firme com o irmão. Alô, irmão? O reino de Deus é assim, o irmão. O reino de Deus é este aí, abençoado. Então, uma vez o Jesus, ele estava ministrando, né? Chegou alguém lá e disse para ele, ei, né? Tem alguém ali te chamando. Então, Jesus estava ministrando. E Jesus, abençoado, ele diz, quem é? Quem tá aí? Quem tá aí? Se não esses aqui que estão me ouvindo. Então, nada mais importa, abençoado. Tá caindo canivete lá fora, tem gente chamando, tem gente falando, tem gente blasfemando, tem gente isso, tem gente aqui, tem de tudo abençoado lá fora, amém? Mas nós ministros estamos com os nossos ouvidos inclinados para Deus. Teria que ser assim, viu, abençoado? Mas alguns estão lá e dando ouvido a outra, e aí desfalece rapidinho, abençoado, quem não está com o seu ouvido inclinado a Deus. Mas eu, Maria, graças a Deus, estou com o meu ouvido inclinado. Então, as demais coisas, ele me acrescenta depois. Mas primeiro a palavra do Senhor. Primeiro a palavra de Deus. Não somos religiosos, abençoado. Ainda que alguns pensam que nós somos religiosos porque vivemos da Bíblia. Religiosidade é uma outra coisa. Nós vamos falar muito sobre religiosidade. Então, não nos querem bem. Por quê? Porque estamos ministrando a palavra, abençoado. E o povo corre de crente, abençoado. O povo, casa de rebelde, não gostam da palavra de Deus. Não gostam. Mas quando a sua alma aflige, corre para Deus. Para ver se Deus os salva. Lucas 1, vamos falar um pouquinho? Olha lá. Lucas 1. Versículo 39. Lucas 1, versículo 39. Naqueles dias, levantou-se Maria, foi apressada. Vocês vão saber do que se trata essa ministração. Naqueles dias, levantou-se, uma história, aqui é uma história, amém? Ainda que verídica, né? De duas mulheres, correto? Lucas 1, versículo 39. Naqueles dias, levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. 40. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o bebê saltou no ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo, não é? Então, as duas se encontraram, Isabel estava grávida e no ventre, quando Maria a saudou, o bebê pulou de alegria dentro do ventre da madre. Estão entendendo aí, abençoada? Então tem visitas que traz alegria para a pessoa. E tem visitas que não traz alegria para pessoas. Compreende isso, abençoada? Então, e às vezes a gente, foi o que eu disse, abençoado. Eu estou falando com Deus. Deus, me dê discernimento de espírito, para que eu possa entrar, para que eu possa sair, para que eu possa falar mais um pouquinho, para que eu possa parar, para que eu possa ir e vir. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o bebê no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou ela em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde recebo tanta graça? De onde recebo tanta graça? Que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Vedes, abençoado, o que ela disse, a mãe do meu Senhor. Olha o que ela disse: de onde recebo tanta graça, que me venha visitar a mãe do meu Senhor. O mesmo Senhor da Maria era o mesmo Senhor da Isabel.
Correto, abençoado? O mesmo Senhor da Maria era o mesmo Senhor da Isabel. Então havia uma amizade ali entre elas. A amizade. Há muitos textos na Bíblia sobre amizades, abençoado. O Davi com o Jonathan, o Elias com o Eliseu, um profeta diz para o outro, né? Então somente não te deixarei, meu Senhor. Assim ele falou. Então eu não te deixarei. Então ele estava perto do amigo Eliseu, perto do profeta Elias. Então sempre vai haver casos de amizade na Bíblia, abençoado. Sempre, sempre, sempre. Amém? Então, olha lá. Exclamou ela em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre. Amém? De onde recebo tanta graça que venha visitar a mãe do meu Senhor? Ao ouvir a voz da tua saudação, o bebê agitou-se de alegria no meu ventre. Então, Maria era uma mulher bem-vinda. Amém, abençoado? Maria, mãe do Senhor. Uma mulher bem-vinda, né? Entre aquelas pessoas, entre Isabel e entre muitos. Maria não é para ser glorificada, amém? Maria não é a minha mãe e nem a sua. Maria era mãe de Jesus, mãe do meu Senhor, disse Isabel. Correto, abençoado? Então, exaltar alguém acima de Cristo de forma alguma. Exaltarei seu nome, exaltarei seu nome. Então eu vou exaltar a Cristo. Então, abençoado, muitas das vezes a nossa alma vai afligir, entristecer com algumas coisas terrenas. A nossa alma vai entristecer. Por tudo eu vou agradecer o meu Senhor, correto? Então, por tudo eu vou agradecer o meu Senhor. José também foi outro. É um caso bíblico também. Os próprios irmãos de José, traíram ele, abençoado. E ele foi ser, sabe quem? O rei do Egito. Todos conhecem essa história. Mas os irmãos, os próprios irmãos dentro da sua casa. Então, abençoado, às vezes o profeta ele não vai ter honra dentro da sua casa, diz a palavra do Senhor. Amém? Mas os profetas estão com o Senhor. Por isso que o Eliseu ele disse, abençoado. Então, enquanto vive o meu Senhor, eu não te deixarei. Então, o abençoado, existem essas histórias da Bíblia pra gente o quê? Pra gente nos aperfeiçoar. Amém, abençoado? Então, nos aperfeiçoar, nos edificar, correto, abençoado? Então, a palavra de Deus, ela é exortação, consolação e edificação. Então, existem as histórias na Bíblia. Pregamos a graça, pregamos o apostolado. Pregamos algo que Deus fez, imutável. Amém? Não vamos nos separar da graça de Deus nunca, abençoado. Somos abençoados em Cristo Jesus. Somos abençoados em Cristo Jesus. Estamos abençoados nessa nova aliança. Somos filhos de Deus. E por isso que nós somos filhos de Deus, regozijamos com a graça de Deus. Regozijamos na graça e no apostolado. Amém? Regozijamos, aprendemos com Deus, aprendemos as coisas do alto. Não aprendemos coisas, abençoadas, humanas, porque as coisas humanas que aprendemos, até essas também veio do reino de Deus. Amém? Então o sábio, ele anda com o sábio. O sábio, ele está sendo edificado porque ele está com o sábio. E o companheiro do tolo, ele sofre aflição. Ele sofre aflição quando ele não compreende que a nossa alma vai se entristecer com algumas coisas terrenas. Correto, abençoado? Algumas coisas terrenas, abençoado. Então a Maria era uma pessoa que onde ela passava, ela trazia alegria, até mesmo dentro do ventre o bebê já agitou ali. Então são coisas que a gente tem que discernir espíritos, abençoados.
discernimento de espíritos. Aquela pessoa me faz um bem, então eu estou ali. E a pessoa que não te faz bem? Amizade só carnal, abençoado. Então, nem todo mundo vai receber. Às vezes eu sou uma pessoa legal para um e não sou uma pessoa legal para outrem. E eu que estou recebendo a graça de Deus, esse outrem eu vou ter que suportar. Porque sou eu que estou na graça de Deus. Sou eu que estou recebendo a palavra. Amém, abençoado? Então fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Correto, abençoado? Estão entendendo essa palavra? Provérbios 2:6. Fortifica, abençoado. Provérbios 2. Vamos terminar. É tão bom, abençoado. É tão bom viver. Provérbios 2:6. Então, para não espalhar, eu não fiz essa mensagem lá no Facebook. Para não espalhar. Jesus disse: aquele que não está comigo está espalhando por aí. Alô? E o que ele está espalhando por aí, abençoado? É tanta coisa, né, abençoado? O que está espalhando por aí? Hein? Então, quem não está comigo está espalhando. Então, eu estou aqui com Cristo, com a palavra, amém? Com a palavra aqui de Deus. Algumas palavras de Deus, algumas palavras dos sábios, algumas palavras. Provérbios 2, versículo 6. Ainda que vão achar que nós, vocês são... O que nós somos, abençoados? Pregadores da palavra? Eu estou vivendo da palavra de Deus. Por isso Deus está se manifestando na minha vida, correto? Provérbios 2. Vamos terminar. E tudo isso provém de Deus, não é? Exaltarei seu nome, abençoado. Eu não vou exaltar o nome de Maria. Alô? Maria é isso, Maria é aquilo, Maria é boazinha, Maria traz a palavra, Maria traz alegria. Alô, não me olhe segundo a carne, abençoado, me olhe segundo o Espírito. Alô, não confie na carne, amém? Foi essa a palavra dita. Não seja demasiadamente louco, abençoado. Alô, de confiar na carne. Confiamos no Senhor, o nosso melhor amigo. Então, abençoado, confiamos na palavra de Deus. Estudamos a palavra de Deus, temos ela conosco e aí podemos, exaltar o Senhor quando, a palavra vem. Olha lá, para admoestar, para edificar ou para consolar. Provérbios 2, versículo 6. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Vamos ler novamente, abençoado. Vamos exaltar o Senhor. Vamos exaltar ao Senhor. Provérbios 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria. O Senhor dá sabedoria. Outrem lá fora que está fora do reino de Deus, você não sabe nada. Você não sabe nem falar. Você não sabe nem o que está dizendo. Olha só. Provérbios 2. Mas nós que estamos fortificados na palavra, com a graça de Deus, temos que suportar. Muitas vezes, alguma coisa vai entristecer a nossa alma. Mas tudo provém de Deus. Para que tudo colabore para o nosso bem. E em tudo nós damos graça. Este é o ensino. Amém? Em tudo nós damos graça. Paulo falou isto à igreja. Vai dar graça na tribulação? Espere para ver. O que é dar graça na tribulação? O que é Romanos 8, 28? Tudo vai colaborar para o seu bem, Maria. Regozija na graça de Deus. A nossa alma entristece, porém o nosso espírito, ele está regozijando. O meu espírito está regozijando. Jogaram pedras no homem de Deus até matá-lo. Mas ele disse, as portas do reino de Deus, eu estou vendo a glória de Deus. Estevão, e ele estava sendo apedrejado. Sabe o que é isso, abençoado? Uma unção de Deus muito forte em alguém que serve a Deus, alguém que foi preparado para Deus, para servi-lo.
Provérbios 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Porque o Senhor dá sabedoria, o meu espírito regozija de alegria pela sabedoria que vem do alto. Sabedoria não vem de mim, sabedoria vem de Deus. A sabedoria humana para nada serve. Paulo diz, tudo que eu aprendi considero como lixo. Revogou tudo para estar com Cristo, pregando o evangelho. Romanos 8 para terminar. Romanos 8, abençoado. Romanos 8. Se você entender isso, abençoado. Se você receber isso, quão grande amizade você vai criar com Deus. Pai, aleluia, glória a Deus. Quão grande amizade você vai criar com Deus e não com os homens. Olha lá. Romanos 8, Romanos 8. Se você compreender essa palavra. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que foram chamados. Então eu fui uma pessoa chamada por Deus para estar aqui conversando com vocês, para estar aqui ministrando essa palavra maravilhosa. Eu fui chamada. Então tudo vai colaborar para o meu bem. Maria, mas você entristeceu hoje. Sim, mas o meu espírito está regozijando de alegria por causa do meu Deus, por causa do meu Senhor. Então, abençoado, já prestou atenção nesta palavra? Porque às vezes vira um jargão na boca da pessoa. Vira um jargão. Tudo colabora para o meu bem. Mas quando vê, a pessoa está desfalecida, tá chorando, tá desabafando com outrem, e com mais um, e com mais dois, e com mais três, olha ali o que aconteceu, tô tão triste hoje. Então será, abençoado? Olha lá, Romanos 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tem gente que foi chamado por Deus para pregar o evangelho, tem gente que foi chamado por Deus. Não estou dizendo salvação, abençoado, amém? Salvação está em Cristo. Eu estou dizendo que alguns ele chamou e alguns ele está ministrando, alguns Deus chama e alguns Deus ministra. Alô, Deus, o anjo trouxe essa ministração. Então tudo vai colaborar para o meu bem. Hoje a minha alma entristeceu com aquele irmão, mas o meu espírito está regozijando porque eu sou chamado e tudo vai colaborar para o meu bem. Essa tristeza, essa tribulação, essa aflição, essa ofensa, tudo vai colaborar para o meu bem. É como diz a palavra. Tudo vai colaborar. Maria, mas eu não estou entendendo. Então, abençoado, você vai ver essa ministração mais uma vez, e mais outra vez, e mais outra vez, e mais outra vez, até que o Espírito Santo vai te dar o entendimento desta palavra. Romanos 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas é todas as coisas, vai colaborar. Me ofender ali, vai colaborar para o seu bem. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí é que tá, hein? Segundo o seu propósito. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês e até o próximo apostolado.